Oi, vestibulando! Eu sou a Luli, esse é o meu canal Lu Livros. Aqui eu falo de livros, filmes, séries, posto vlogs e agora eu tô fazendo o resumo das obras obrigatórias pro vestibular da UFSC 2025. Eu também vou prestar o vestibular, por isso que eu tô fazendo esses vídeos. É uma forma de eu estudar e de ajudar outras pessoas também. Hoje eu tô aqui pra falar da obra que vai fechar aí essa saga de vídeos que eu tô fazendo. Eu vim falar de Singradura. Gente, essa obra, ela foi tão legal de ler, porque assim, ela é super regionalista, né, e ela se passa aqui em Floripa. E, pra quem não sabe, eu moro em Floripa, então é muito legal ver os espaços que eu conheço, os bairros que eu conheço retratados nessa obra. Por exemplo, tem um conto que se passa na Trindade. Eu trabalho na Trindade, então é um bairro que eu passo todo dia, né, que eu tô sempre lá. É um bairro que eu vivo grande parte do tempo e ver ele retratado assim em uma obra é muito legal. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, então primeiro vou falar do contexto da obra e da obra em geral e vou começar a falar de alguns contos, são 20 no total. Nesse livro eu vou abordar 9 contos e aí no outro vídeo eu vou abordar os outros 11 contos, é só para não ficar muito extenso o vídeo. Bom, já dei um spoiler aí do que se trata a obra, mas vamos falar do autor, né? O Flávio José Cardoso. Ele é de Santa Catarina, ele nasceu em Lauro Miller em 1938, ele ainda é vivo hoje, ele tem 86 anos. Ele morou aí em algumas cidades e hoje ele mora em Floripa. Ele é formado em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou na Globo lá de Porto Alegre e em Santa Catarina ele trabalhou no Estado com direitos da imprensa oficial do Estado e da Fundação Catarinense de Cultura. Ele escreveu aí diversos contos e crônicas ao longo da vida e Singradura foi o primeiro livro dele, né? O primeiro livro dele de contos que foi publicado lá em 1970. Bom, então vamos falar um pouco aí sobre a obra em geral, começando pelo nome dela, Singradura, que é um nome bem singular. Singradura é o efeito de singrar, que é navegar a vela, velejar, mas o efeito de singrar também pode ser usado como ter êxito, progredir, então é uma palavra que ela tem mais de um significado, né? Singradura é o trecho percorrido por um navio num determinado tempo, basicamente isso. É um livro de contos, no total são 20 histórias e todos os contos eles se passam na Ilha de Santa Catarina. E por que eu estou chamando de Ilha de Santa Catarina? Porque o próprio autor, ele desaprova o nome Florianópolis. Para quem não sabe, né, não tá sabendo, o nome de Florianópolis, ele é uma homenagem ao Floriano Peixoto, que também é conhecido como Marechal de Ferro. Ele foi presidente do Brasil lá em 1891, ele foi o segundo presidente do Brasil, lá na época da República da Espada, e ele era super autoritário. No mandato dele aconteceram duas revoltas, que foi a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, e essas revoltas, elas foram fortemente repreendidas. E muita gente morreu na mão dele, inclusive teve um episódio aqui mesmo, né, em Floripa, que 180 soldados federalistas foram fuzilados na reconquista da cidade de Desterro, que era o nome de Floripa antes. E foi a partir desse episódio que o Floriano Peixoto deu o nome da cidade de Florianópolis em homenagem a ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição para tu se aprofundar nesse assunto, porque pode ser que a UFSC cobre isso também. Bom, o livro, ele se encaixa aí na literatura contemporânea brasileira. Todos os contos vão trazer passado, cultura e heranças da colonização açoriana aqui em Floripa, só que todos os contos vão se passar na contemporaneidade do autor, que é o século XX, que foi quando o livro foi escrito. Essa edição que eu tô aqui na mão, ela foi lançada pela editora UFSC para comemorar os 50 anos de lançamento do livro. Sobre a escrita aí do livro, a escrita do Flávio José Cardoso, ela é bem detalhista, ela é profunda, envolvente, e enquanto tu lê o livro, tu vai se envolvendo com aquela história. Esse livro, ele dá uma sensação como se tu tivesse sentado com alguém, tipo, mais velho, assim, um nativo de Floripa mais velho, e ele tá te contando algumas histórias, sabe? Foi essa sensação que eu tive lendo esse livro.
Partindo então aí pra obra e resumindo capítulo a capítulo. Eu vou começar com um prefácio que eu achei bem interessante. O prefácio foi escrito pelo Fábio Lopes da Silva, que é um professor do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da UFSC. Ele vai começar o prefácio falando de um livro que se chama Ortodoxia, do Chesterton. Esse livro conta sobre um viajante inglês que ele se perde no mar até chegar numa ilha misteriosa, e aí ele começa a explorar aquela ilha e descobre que, na verdade, ele tá na Inglaterra. Então, esse livro, Ortodoxia, ele traz a experiência de observar o próprio lar como a gente jamais faz no cotidiano, quando a gente tá acostumado, quando as coisas passam pelos nossos olhos e a gente não vê com aquele encantamento, como se a gente estivesse descobrindo alguma coisa nova. E aí, o Fábio Lopes da Silva, escrevendo o prefácio, vai falar que enquanto ele lia a Singradura, esse livro, Ortodoxia, veio o tempo inteiro na cabeça dele. Bom, ele vai comentar que no decorrer do livro não é muito presente singraduras no sentido literal da palavra, né? De velejar, de navegar. O mar, ele vai aparecer bastante na obra, só que poucas pessoas vão se aventurar nele. E quando essas pessoas se aventuram no mar, elas ficam mais próximas da costa e das praias. Então o mar no livro ele vai ser mais paisagem, ameaça, consolo, cheiro. Ele vai aparecer mais dessa forma do que como uma rota de embarcação. A hipótese que o Fábio, que escreve o prefácio, tem é que a singradura que dá nome ao livro, ela não é de nenhum personagem dos contos, mas a singradura do próprio Flávio, do próprio autor, que ele desembarca na ilha onde ele vive e pode analisar com esses olhos de explorador. E aí, ao longo do prefácio, ele vai citar também outro livro, que é Quatro Paredes Nuas, do Augusto Abelleira. Esse livro, ele fala como as pessoas e as coisas, elas vão perdendo o encanto com a convivência. Então, vai juntando com aquela ideia lá da ortodoxia, do outro livro que ele já citou, ele vai construindo aí por que o livro se chama Singradura, né? E como esses contos vão abordar a ilha de Santa Catarina. E aí, nesse prefácio, juntando aí com essa ideia que ele vai construindo com a gente, ele vai citar a obra fonte do Marcel Duchamp, que é aquele... Vocês já viram isso em aula, com certeza. É aquele mictório famoso que representa o dadaísmo. Vou botar aqui a foto. Ele vai falar que esse objeto humilde, né? A gente tá tão acostumado com ele que às vezes a gente não vê a beleza dele, não vê as curvas, não vê as dobras, não vê o design dele. Então é isso que ele traz, como a gente se acostuma com as coisas e elas perdem o encanto, passa o brilho, a gente não consegue mais ver ela com aqueles olhos de descobrimento. E aí, o autor do livro vai falar que essa é a chave que ele propõe para quem lê Singradura, que é uma viagem de redescoberta, de ver o ordinário com os olhos do explorador. E aí, o prefácio vai finalizar citando o Juscelino, que é um dos personagens que vão aparecer aí nos contos. O Juscelino, em determinado ponto da obra, ele vai falar que a capital do Brasil é Cacupé Grande ou Vargem do Bom Jesus, que é uma referência a bairros aqui de Floripa. E aí, nesse momento da história, todo mundo vai rir dele, menos o Flávio, o Chesterton, o Abelleira e o Duchamp, porque esses sabem que Florianópolis não é só a Florianópolis na piada, mas uma ilha toda a descobrir, é um país inteiro a ser explorado. E aí ele vai finalizar o prefácio falando: o Brasil, capital Cacupé Grande, que cabe todinho nesse pedacinho de terra perdido no mar em que Flávio, Juscelino e eu vivemos. Ele só esqueceu de citar que eu, Luli, também vivo aqui. Essa parte que ele vai falar, um pedacinho de terra perdido no mar, é uma referência ao hino de Florianópolis, que se chama Rancho de Amor à Ilha. Se tu nunca ouviu, é lindo, é super legal assim de ouvir. Pesquisa aí no YouTube que tu vai achar bem fácil. Bom, a gente vai então pro primeiro conto, que se chama Em Casa de Banjoísta. Nesse conto, a gente vai ter os personagens Carlos Borges e Vicente, que vai ser uma dupla de músicos, que eles tocam bandolim e violão. Vai ter o Mané Flor, que é um cego banjoísta, e vai ter a Marialva, que é a mulher do Mané Flor. E esse conto, ele vai trazer temática de solidão e de vontades humanas, vontades carnais aí humanas.
Esse conto, ele vai trazer uma relação complexa, né? Vai trazer um cego que é solitário mesmo tendo uma mulher e vai trazer dois homens que se conectam com esse cego por conta da música e que um desses homens acaba desejando a mulher dele, essa mulher rejeita ele e depois ela acaba querendo o outro músico que rejeita ela também. Então, esse conto, ele vai trazer aí sentimentos controversos e vai trazer também, no final, todos os personagens ficando sozinhos. Bom, o conto vai começar falando pra gente do Carlos Borges, que toca bandolim, e o Vicente, que toca violão. Eles vão até a casa desse banjoísta pra conquistar o sossego do banjoísta, né, que vive lá ocioso. Então, eles vão lá pra usar o tempo do banjoísta. Quando eles chegarem lá na casa dele, quem vai atender é a Marialva, que é a mulher desse banjoísta, e ela é super medrosa. Ela vai levar eles, vai receber eles, vai levar eles até a sala e vai sair correndo pro quarto e vai se fechar lá. Ali na sala, os músicos vão encontrar o Manuel Flores, ou Mané Flor, que é o banjoísta, que é cego. O Carlos, que é um dos músicos, ele nunca tinha visto um monge assim, tão certo e tão genuíno. E o banjoísta cego, ele sabe da presença estranha ali deles, só que ele só vai erguer a cabeça depois de muito tempo sem nenhum interesse por aquelas pessoas. Bom, e aí eles vão explicar o que eles foram fazer aí, né? O Vicente vai falar que eles tinham gosto pela música e que em conversa com os vizinhos, eles pensaram em uma parceria com o Mané Flor para ele matar tempo naquela casa. E aí depois que o Mané Flor ouvir a proposta deles, ele vai ficar risonho, ele vai até abraçar eles, ele vai ficar aí super emocionado, porque o que menos faltava pro Mané Flor era tempo para matar. Então, eles vão pra varanda. Lá, eles vão começar a trocar ideia do que eles vão tocar e tal. E aí, eles vão tocar por horas. E enquanto isso, a Marialva, a mulher do Mané Flor, vai ficar dormindo o tempo inteiro. E os músicos ali vão combinar de tocar juntos 3 vezes por dia, às 8 em ponto. E a partir daí, o Mané Flor, ele vai esperar ele sempre já lá do lado de fora da casa, lá na varanda. E aí tem uma frase que aparece que eu achei ela interessante, que é: ninguém negaria que a tristeza dele fora apenas um fruto da solidão. E aí, com esses encontros, com a intimidade dele com aqueles músicos crescendo, o Mané Flor, ele vai começar a rir mais. Então, durante os encontros, o Mané Flor, ele vai contando um pouco da história dele, né? Desde o início da carreira de banjoísta até ficar cego, nas pausas aí entre músicas, ele vai lembrar de tudo, ele vai contar até do acidente que deixou ele cego, que foi no trabalho, que foi com um aparelho de solda, que faziam 6 anos já desse acidente. E esse acidente que deixou ele cego aconteceu logo depois dele casar, assim, ele era recém-casado. E sempre que ele chega na parte do casamento, ele ficava mudo e só tocava. Então ele nunca entrava no assunto do casamento dele. Paralelo a isso, a Marialva, ela vai viver sempre reclusa. Sempre que os músicos estiverem lá, ela vai ficar no quarto, vai ficar dormindo. Então ela vai ficar sempre aí isolada. Um dia eles vão estar ali tocando e a Marialva vai chegar do nada e começar a cantar com eles. E aí, nesse momento que ela começar a cantar, só o Mané Flor não vai levantar a cabeça. Os outros músicos vão ficar ali meio, né, maravilhados e abismados e de cara, porque ela nunca aparecia. E enquanto ela canta, ela vai delongar, ela vai estender ao máximo aquela canção. E aí vai aparecer uma frase que traz um pouco dessa solidão da Marialva, que é: devia ter padecido grande tempo aquela necessidade de abrigar-se. Quando acabar a música, a Marialva não vai nem ouvir aplausos e nem insistências do Carlos e do Vicente para ela ficar, para ela continuar ali cantando e tal. Ela vai olhar pro homem dela, né, pro Mané Flor, arqueado, que ele tá sempre arqueado, e ela vai sair, voltar pro isolamento dela. O Carlos e o Vicente, então, eles vão embora da casa do Mané Flor pensando a mesma coisa, pensando como a Marialva é infeliz. O Carlos, ele gostava do Mané Flor por pena e por amizade, admirava a capacidade do Mané Flor de transformar o banjo dele quase num salva-vidas,
né? E aí vai aparecer uma frase com referência ao mar que é: admirava a arte e vida daquele náufrago, só que ele não entendia aquela rejeição que o Mané Flor tinha pela própria mulher. No encontro seguinte, vai estar chovendo e eles vão ser obrigados a tocar dentro de casa. E aí, dessa vez, o Mané Flor, ele vai começar a falar da Marialva, uma coisa que ele raramente fazia. Ele vai falar que a Marialva é livre, que ela é moça, bonita, e ele ainda vai falar uma frase que é: como é que eu posso, assim sem meus olhos, como saber, confiar? Então ele vai botar aí meio que em xeque a confiança dele na Marialva. O Carlos vai abraçar ele nesse momento aí que ele mostrar fragilidade. A Marialva vai chegar nesse momento e vai servir café para todos eles. Então uma coisa que ela geralmente não faz. Quando a Marialva voltar para a cozinha, depois de servir o café, o Vicente vai atrás dela, vai seguir ela, vai tentar agarrar o braço dela e nesse momento ela vai dar um grito, vai dar um tapa na cara do Vicente e vai sair correndo pro quarto. O Mané Flor nem ouviu, só que o Carlos ouviu isso que aconteceu, né? E a partir daí o Vicente nunca mais vai voltar lá, depois dele ter sido rejeitado pela Marialva. A partir daí, nos próximos encontros, o Mané, ele vai sentir falta do Vicente, ele vai ficar perguntando sobre o Vicente pro Carlos, vai ficar perguntando por que do nada ele não vai mais lá. E o Carlos vai falar que não sabe, que o Vicente é louco, enfim. Um dia o Carlos vai encontrar o Vicente, vai perguntar pra ele, né, por que ele não vai mais lá e tal. E o Vicente vai falar que só voltaria a ir lá por causa da Marialva. E o Carlos vai falar pra ele que se for assim, ele não precisa mais nem ir. Depois disso, o próprio Carlos vai começar a ficar mais jovial, mais descontraído. A Marialva vai começar a se soltar mais, até vai dançar enquanto eles estão ali tocando. E o Mané Flor vai ficar cada vez mais arqueado. Então, a Marialva e o Mané Flor, eles são como se fossem opostos. Quando um começa a ficar muito solto, muito descontraído, o outro começa a ficar triste, isolado, solitário, arqueado. Um dia, em um dos encontros aí, a Marialva vai colocar a mão na coxa do Carlos e ele vai tirar a coxa dela, né, com força, e ela vai pro quarto, então, arrasada com a rejeição. E o Mané Flor também não vai ouvir nada disso. Finalizando o conto, o Carlos, ele vai estar com o Mané e vai perguntar onde anda a Marialva, e aí ele vai sentir remorso pela pergunta. Nesse momento eu fiquei pensando, será que ela morreu? Mas não fica muito claro. O Carlos vai pensar em tocar pra se redimir, só que ele vai desistir. Aí ele vai levantar e vai embora com o violão dele. Então esse conto vai terminar aí com todos os personagens solitários. A gente vai então pro segundo conto, que se chama Felícia. Nesse conto a gente vai ter os personagens, a Felícia, que ela é a filha. A gente vai ter a Carolina, que é a mãe da Felícia. Ela vai ser casada com o Eliseu. Eles vão morar no Morro da Gasosa. O Morro da Gasosa, pra quem é de Floripa ou conhece Floripa, é ali na rua Demétrio Ribeiro, ali no centro. Só pra localizar aí. Vai ter o Eliseu, que é o pai da Felícia, que é carteiro, e a dona Restituta, que é a avó da Carolina. Esse conto, ele vai falar de conflito familiar por conta do nome da filha, vai trazer também um desrespeito do homem pela mulher em achar que o que ele pensa vale mais, então vai trazer esse sentimento de superioridade do homem. O conto vai começar com uma disputa aí entre o casal pelo nome da filha. A mãe, Carolina, quer que o nome seja em homenagem à avó dela, a dona Restituta, a avó dela que mora em Ratones. O livro vai posicionar isso pra gente. Ratones é um bairro daqui de Floripa. E o pai, Eliseu, ele quer colocar o nome dela de Felícia, pra ela ser a mais venturosa entre todas as mulheres. E eles vão brigar muito por causa disso. A Carolina vai falar que ela prometeu pra avó dela, né, fazer essa homenagem, e que a avó dela ficou tão faceirinha, faceira é feliz, né, essa é uma referência. Eu acho que isso é uma regionalidade, mas se não for, tudo bem. E o Eliseu, ele não quer de jeito nenhum. Ele vai falar que isso não é jeito de chamar inocente, mesmo a Carolina rebatendo ele, falando que é nome de santa, que a avó dele, mesmo ficando viúva com 21 anos, sempre se manteve decente, então eles vão ficar aí brigando muito por causa disso. O Eliseu, ele só pensava na filha, que tinha 15 dias e ainda não tinha um nome. Ele chamava ela de Felícia e a Carolina chamava ela de Tutinha, de Restutinha. E aí um dia o Eliseu vai sossegar e vai falar
pra mulher dele que vai no cartório, que vai satisfazer a vontade dele. Só que quando ele chega no cartório, ele registra o nome que ele quer. Ele registra a criança de Felícia. E aí vai falar que ele fez toda aquela cena de concordar pra mostrar a classe. E vai aparecer uma frase que vai mostrar esse desprezo aí pela opinião da mulher, que é: não adianta ninguém negociar com a razão de um homem. Quando ele chegar em casa, a Carolina vai querer conferir os papéis e aí o Eliseu vai falar que perdeu no caminho ou que o cartório reteve por algum motivo, só que a Carolina vai insistir em ver. E quando ele mostrar, ela vai começar a chorar como se aquele papel fosse a certidão de morte da menina, né, da filha ou até da velha. E aí o Eliseu nesse momento vai refletir, só que vai decidir não rebater. E aí vai aparecer uma frase que mostra mais uma vez o desprezo pela mulher, que é: mulher é assim, além de sustentá-la, o homem tem que não se incomodar com as manhas. E daí ele não vai rebater porque a menina era Felícia, ela ia ser Felícia a vida inteira e o resto ia passar. Bom, a Felícia então vai crescendo, o Eliseu vai ficar cada vez mais próximo dela e a Carolina cada vez mais distante. A Felícia vai crescer aí cheia de coisas e futilidade, e essa futilidade dela vai fazer um contraponto com o Eliseu, que não queria de jeito nenhum que ela se chamasse Restituta por não ser jeito de chamar inocente, e ele vai criando a menina cheia de futilidade. E vão aparecer alguns elementos na história que eles vão mostrar pra gente esse contraponto de aproximação entre pai e filha e distanciamento entre mãe e filha. Então, o Eliseu vai chegar em casa do trabalho, vai conversar com a menina, a Carolina vai ficar só de cabeça baixa, vai ficar quieta, só vai servir o jantar e comer. Depois da janta, o Eliseu e a Felícia, eles vão pra varanda, olhar pro céu, ficar conversando, e a Carolina vai ficar lavando a louça. Então o livro vai começar a mostrar pra gente que essa disputa pelo nome, essa briga pelo nome, ela permanece de alguma forma aí entre aquela família. Um dia a dona Restituta vai morrer. O Eliseu vai pegar uma moto emprestada pra eles irem pro enterro, e aí os três vão de moto até o velório da dona Restituta. No caminho, que vai ser descrito como viagem, e assim, realmente, Ratones é muito longe, né, pra Ratones leva um tempo, o Eliseu vai ficar reclamando que a estrada é ruim, só que o caminho em volta é bonito, as plantas são bonitas, e durante o caminho a Carolina só vai chorar por causa da avó dela, que ela tinha uma grande ligação, e o Eliseu vai ficar conversando aí com a Felícia sobre os passarinhos, sobre o caminho e tal. Chegando lá no enterro, a Carolina vai correr pra avó, o Eliseu e a Felícia nem vão entrar lá onde tá a avó. E aí, nesse momento do velório, a Felícia ela vai se encantar com as coisas fúnebres, né? Com as velas durante o dia, com os galões dourados que enfeitavam o caixão. E aí, finalizando o conto, quando a avó for enterrada, na última pasada de areia, a Carolina vai se decidir. Ela vai decidir que ela não vai mais deixar aquela situação apagar ela, que ela vai passear mais requebrada, porque um nome não vale nada, então ela vai se desprender aí dessa situação. Vamos então pro terceiro conto, que se chama Ares Gentis, de João Diniz. Nesse conto a gente vai ter o João Diniz, que é um jovem que quer casar com a Carmelita. A gente vai ter a Carmelita, que é filha do Noé e que se casa aí com o João. O Noé é pai da Carmelita e do Onírio. O Onírio é o irmão da Carmelita, filho do Noé, e ele tem aí uma briga com o João Diniz. E a gente vai ter também a Esmeralda, que é a mulher do Noé, mãe da Carmelita e do Onírio. Esse conto, ele vai trazer um conflito familiar a partir de um casamento. Então vai falar de violência, de vingança. Esse conto é bem babado. O conto vai começar com o João Diniz indo até o Noé, super nervoso, para contar uma notícia. E aí ele vai estar nervoso pela seriedade dessa notícia. Quando ele chegar até o Noé, ele vai revelar que ele vai casar com a Carmelita, ele vai pedir ali a mão da Carmelita pro pai dela, que é o Noé. Nesse momento, o Noé ele vai ter uma reflexão de pai, assim, que tem que cuidar da filha e tal. Só que ele vai pensar que o João é um homem bom. Mesmo que ele tenha aí uma questão com o Onírio, que nesse momento no conto não é revelado pra gente, ele vai falar que tá de acordo. E aí o João vai falar que eles vão se casar logo e o Noé vai ficar super de acordo.
E nesse momento, o narrador vai contar pra gente que lá na comunidade teve um casal que noivou e demorou 15 anos para marcar a data, que a comunidade chegou a fazer um abaixo-assinado e que a partir desse abaixo-assinado eles marcaram a data. Só que isso deu muito azar, porque no dia do casamento o noivo decepou o braço com uma serra circular e a mulher não quis mais nada com ele. E todo mundo na comunidade achou razoável, achou que isso foi um castigo pelo tempo aí esperado. E aí, nesse momento que eles estiverem ali, o Noé vai perguntar sobre uma casa, né, se já tem onde morar, e o João vai falar que tem uma no Bom Abrigo. Bom Abrigo é um bairro de Floripa que fica no continente, não fica dentro da ilha. Bom, então o Noé vai falar aí pro João que ele vai ter que se resolver com o Onírio, porque cunhado é quase irmão, que tem que ter boa relação. O João vai falar pra ele que, por ele, tá tudo bem, que o Onírio é que tá enfesado ainda, e aí enfesado é tipo brabo, assim, né? E o Noé, nesse momento, vai falar que ele não sabe de quem o Onírio puxou aquilo, porque nem ele e nem a Marialva são assim, de levar as coisas tanto pro coração. Então, o narrador vai contar pra gente aí o babado, a briga entre o Onírio e o João. Os dois estavam num bar no Limoense e o João tirou uma menina pra dançar, e aí o Onírio chegou, falou que ele já tinha a promessa da menina de dançar com ele, e a menina vai falar que não, que o Onírio tava muito abusado. Nesse momento, o João vai pegar ela pela cintura, não vai nem ligar ali pro Onírio, e aí o senhor Onírio vai dar um soco no queixo do João. E aí eles vão se pegar no pau, vão rolar até a rua, e a inimizade deles começa nesse momento e vai ficar viva por muito tempo. Depois disso, o João decide aí, né, namorar a Carmela, irmã do Onírio. E aí, quando ele começa a namorar com ela, ele pede desculpas pro Onírio, só que o Onírio fala que não quer aquele porco com a irmã dele. Inclusive, o seu Noé é que teve que intervir aí na briga deles pra separar. E o João, ele estendia a mão, né, pro Onírio, desculpa e tal, mas se o Onírio queria sair na briga, se ele quisesse, viesse, né, tipo assim, cai pro pau. E aí tem até uma frase que fala, o cara pra ser bom não vai andar por aí amaciando o macho, né, então ele é bom, ele aceita, desculpa e tal, só que ele também não vai ficar ali todo de frufru com o Onírio, que acha que ele é um porco, né? E aí, o João, ele vai se casar em 1-2 semanas no máximo com a Carmelita, porque o seu Noé, ele não simpatiza com demoras. Então, a gente vai começar a chegar perto do casamento deles. Na mesma noite do pedido, a Carmelita, ela vai se confessar pra Esmeralda, pra mãe dela, e vai dar uma super confusão. Nesse momento não vai ficar extremamente claro, mas vai dar a entender que a Carmelita fala pra mãe dela que eles transaram antes do casamento e que ela tá grávida. Depois, lá pra frente do livro, a gente vai entender, né, o que ela falou esse momento. A mãe vai começar a chorar e aí o pai, o seu Noé e o Onírio vão chegar, vão entender o que tá acontecendo e o Onírio vai sair louco na rua, vai sair atrás do João, ele quer matar o João, que é a cabeça do João, e o seu Noé vai atrás dele. Então, o Onírio vai chegar louco lá na casa dos Diniz, vai contar pra eles o que aconteceu. Os Diniz, a família aí do João, eles vão ficar mais espantados com a fraqueza da Carmelita do que com a safadeza do João. Vai ter uma confusão ali, o Onírio vai chegar já com aquele jeito dele, rude e tal, e o seu Noé vai chegar mais calmo, né, tentando falar mais educadamente, tentando explicar, né, porque o seu Noé, ele gostava do João e ele pensava que o que importava era o futuro no final das contas, né, porque eles iam se casar mesmo assim. O João vai chegar em casa, ele mal vai entrar e o Onírio já vai começar a surtar. E aí, nesse momento, vai ter uma discussão ali familiar, uma discussão entre o pai do João, o seu Noé e o Onírio. Mas, no fim, a confusão vai ser resolvida e vai ser decidido que eles vão se casar no sábado. Vai chegar o dia do casamento, todo mundo vai, menos o Onírio, e aí a festa vai ser animada, o João vai pular de alegria, a Carmela vai ficar conversando com as amigas dela sobre os filhos que eles vão ter, onde eles vão morar, vai ser uma super festa, vai ter amigo, família, vai ter até baile, o João e a Carmela vão dançar valsa, então toda essa ambientação aí do casamento. E aí, no meio do casamento, vai chegar o Thier,
ele vai chamar o João de canto e vai falar que o Onírio vai dar uma surra nele, que o Onírio tá lá no bar falando isso, falando que vai quebrar o João. E aí o João nem vai dar bola nesse momento, a Carmela até vai falar com ele, vai querer saber aí o que o Tchê falou e ele vai só desconversar. Então a festa vai acabar, o casal aí, o João e a Carmela vão sair da festa. O pessoal da festa vai acompanhar eles, né, até o final, até a curva. E aí, nessa curva, eles vão encontrar o Onírio caído. O João vai pensar que ele tá caído de bêbado, vai descer pra ajudar ele. Só que o Onírio, ele não tá caído de bêbado. Ele tá super bem e ele está com uma faca na mão. Nesse momento, o livro vai chamar de artimanhas, então vai dar a entender pra gente que o Onírio tramou isso. E aí os dois vão começar a se brigar ali, a Carmela vai descer pra ajudar, e aí o Onírio vai dar uma facada, que era pra ser no João, só que vai errado na irmã. E aí nesse momento dá a entender que a Carmela morreu ou se feriu muito grave. E o conto vai finalizar com: o povo viu a faca ali no capim. Pra quem seria? Foi pra João dos Diniz. Bem feito, louco. Bom, vamos então pro próximo conto, que se chama Terça-feira de Cinzas. Nesse conto a gente vai ter o Dorvalino, que é o presidente da escola de samba, a Dona Emerência, que é a costureira que faz a roupa dos santos da igreja, a Almerinda, que é filha do Dorvalino, e os secretários. Eles são da escola do Dorvalino, são 3 e eles não vão ser nomeados. Esse conto, ele vai trazer a temática do carnaval, do preconceito com o carnaval e também de trauma na infância. Bom, o conto vai começar descrevendo pra gente aí a figura do Dorvalino. Ele é negro, mais troncudo, presidente e regente. Ele tem filhos e todos esses filhos são aplicados ao caráter dele, todos respeitam ele, obedecem ele. Só que como o Dorvalino só existe um, porque ele é robusto de ideia, ele tem jeito para convencer até o bispo a colaborar com o desfile, né? Então ele tem aí o poder da fala, o poder da persuasão. Vai aparecer inclusive uma frase que é: comanda e manifesta a ditadura, embraba feroz quando alguma empresa se enrola, mas bebe cachaça com cristandade comum e pode rir abobado em momento de apoteose. E aí, o narrador vai contar pra gente que, inclusive, o Dorvalino pode chorar quando a taça do prêmio do carnaval é entregue a ele. E que foi isso que aconteceu ano passado e ano retrasado. E a esperança é que nesse ano aconteça de novo. E que assim seria a hegemonia tricampeã da escola do Dorvalino. Bom, a escola do Dorvalino ensaia no Morro do Mocotó, mais uma vez o conto ambientando a gente aí na ilha. Vai revelar mais pra frente no conto o nome da escola, que é Pregoeiros de Sambalha. E aí vai falar pra gente que falta um mês pro desfile, o tempo tá super curto. E enquanto eles ensaiam, o Dorvalino vai ficar se preocupando com o que falta. Ele precisa de uma boa costureira, né? Porque ele precisa aí fazer as fantasias e precisa que seja de graça, que seja uma costureira que faça só por amor. E aí ele começa a pensar nas que ele conhece e qual delas que faria isso só por amor, sem receber nenhum dinheiro em troca. E aí o livro vai falar pra gente que do caixa da escola de samba não sobrou nada, que eles gastaram com a reforma do galpão por conta do vento sul, que acabou ficando destelhado, que eles compraram novos instrumentos e que o Dorvalino ele já apelou pra rifa, que ele já deu dentada no comércio e que ele até já fez também o sacrifício do pessoal da escola, né? Que cada um já tinha ajudado com o que podia e mesmo assim eles não tinham aí um caixa para contratar uma boa costureira. As fantasias que precisam ser feitas é a da rainha, rei, ministro e príncipe, que são as 4 fantasias mais importantes. Então eles precisam de uma costureira e das melhores para fazer essas fantasias. Tinha que ser uma dessas costureiras que atende essas damas ricas, que reveste as imagens da igreja, que não pode ter nenhum descuido com aquela fantasia, que tem que ser impecável. Então o Dorvalino vai pensar na Dona Emerência. A Dona Emerência é a que faz a roupa dos santos da igreja. Ele vai chamar 3 secretários e eles vão até a Dona Emerência, até a casa dela. Quando eles chegarem lá, ela vai falar que não, que carnaval é coisa do diabo e que ela é de Deus, então as coisas não podem se misturar. Eles vão insistir, só que a Dona Emerência ela vai ficar inflexível. E aí eles vão sair cabisbaixos,
super aí desolados. Bom, o Dorvalino, ele vai sair já pensando em outras alternativas, só que ele é persistente, ele não se abala por pouco. Inclusive, né, as taças que tem lá mostram essa persistência dela. Essa escola dele tem compromisso. E aí, eu queria ler pra vocês uma parte que eu destaquei que fala o percurso do desfile, que é em volta da Praça 15. Que fala assim: ei-los deixando o largo do Fagundes e vencendo a rua reta que cai na praça. Eis a dita praça populosa, explodindo de olhos curiosos. Eis o palácio e o sorriso do governo na sacada. Eis a escadaria da catedral e mais povo em camarote, em camadas. Povo e povo vibrátil. Então, essa parte, ela mostra ali, pra quem já foi no centro de Floripa, é bem legal ler isso, né? Que fala da catedral, fala do palácio, fala da praça, então é bem regionalista essa parte. Bom, então o Dorvalino vai chamar os 3 secretários, vai falar que a Dona Emerência tá errada, que ele não se conforma, e aí ele ainda vai trazer uma reflexão, né? Ela não é como os outros, carne e osso, não, e também de cor como eles, e aí vai falar que o mundo é e sempre será dos inconformados. Eles vão de novo, então, falar com a Dona Emerência, ela vai estar na igreja, na missa da noite da catedral, eles vão até a catedral. Quando chegarem lá, o Dorvalino vai ficar olhando aquelas imagens de santo que aquelas mãos fizeram, né, que foi a Dona Emerência que costurou as roupas. Eles vão esperar ela sair e vão começar a tentar falar de novo com ela, e ela vai continuar andando e eles vão acompanhando ela até o caminho de casa conversando. Nesse momento, o Dorvalino vai usar todo o poder dele de persuasão, vai falar que é um dia de distração para viver e se desafogar de maus espíritos, que Deus gosta disso, vai comentar até que em um lugar fizeram um bloco de padres, e ela vai ficar relutando, vai começar a ficar braba e vai andar cada vez mais rápido, e uma hora ela vai ligar, chega diabada, e vai sair correndo. O Dorvalino vai atrás, vai alcançar ela, e aí ele vai oferecer para ela o lugar de rainha, que era para ser da Almerinda, que é filha dele, só que ele vai falar que ela, a Dona Emerência, uma mulher experiente e tal, ela tem mais jeito, que ser rainha não é para uma menina de 20 anos, que precisa de mais respeito, mais classe. E aí eles vão seguir em silêncio pelo resto do trajeto, e a Dona Emerência, ela vai começar a pensar aí, então aí ela vai começar a ficar menos inflexível. E aí o conto, ele vai mostrar pra gente por que a Dona Emerência tem essa relutância com o carnaval. Então vai contar o passado dela, vai falar que o pai dela fazia palhaçada, que ele gostava de farra, que ele fazia a mãe dela rir horrores, que eles frequentavam o carnaval e que o pai dela prometeu pra ela que no próximo ela ia e de princesa. E aí a Dona Emerência novinha vai se animar, ela vai ficar 2 meses ensaiando e vai chegar perto do desfile dela, que seria no domingo. E aí, antes do carnaval, antes do desfile dela, o pai dela vai ser esfaqueado, vai morrer. E a mãe dela vai morrer tempo depois de não rir aí, então de ficar sem o pai. Então essa parte vai mostrar a relação trágica que a Dona Emerência tem com o carnaval. Bom, então a Dona Emerência, ela vai aceitar a proposta de ser rainha, vai chegar o dia do primeiro desfile, que é para ganhar ponto, para classificar. Esse desfile vai ser em um domingo, e aí a Dona Emerência, ela não vai. Ela vai falar que tá com dor de cabeça e vai ser substituída pela filha do Dorvalino, e a filha do Dorvalino vai ser um fracasso. O público vai falar que quer uma rainha com experiência, não só um rosto bonito. E aí, a Emerência, ela vai começar a achar desculpas, ela vai ficar em um dilema de desfilar ou não. E, em paralelo a isso, as fantasias vão ficar prontas e as fantasias vão ser as mais lindas. Então, vai trazer aí o trauma dela, né? Ela aceita ser rainha, que é uma coisa que ela queria lá na infância, mas o trauma dela não vai deixar ela ir pra frente. E aí vai chegar o dia, né, vai falar uma frase: no domingo ela não pôde, no caso, desfilar, mas hoje está indo, vai chegar o dia que a Dona Emerência vai desfilar. Bom, vai chegar o dia do desfile, é uma terça-feira, vai ser tudo muito lindo. A Dona Emerência, ela vai ser a certa ali pro papel, ela vai estar deslumbrante, né, vencendo o trauma dela, mas o
povo vai ir muito com ela, vai achar que ela é a certa ali pra ser a rainha. O Dorvalino vai estar comandando todo o desfile. Aí vai ter de novo a descrição do trajeto do desfile, que é basicamente uma volta na Praça 15. Eles vão chegar no Palácio Cruz e Souza, vão fazer uma saudação e aí a Dona Emerência, ela vai parar e vai sair correndo e o Dorvalino vai atrás dela. E aí o fim é trágico. O conto vai finalizar falando: entrando pelos fundos, a soberana dobrou-se aos pés do altar-mor e ardeu em chamas. Então, a Dona Emerência, ela terminou aí ardendo em chamas, ela terminou queimando. E aí, o nome do próprio conto, Terça-feira em Cinzas, é uma referência a como termina essa trágica história da Dona Emerência, que ela termina em cinzas em uma terça-feira. Vamos então para o quinto conto, que se chama Tia Orquídea. A gente vai ter a Insolina, que é a nossa personagem principal. Ela vai ser lavadeira e ela vai sofrer bullying. A gente vai ter o Rogério, que é um estudante que inventa o apelido de Tia Orquídea para Insolina. E a gente vai ter também o Marco Aurélio, que é a criança que a Insolina se apresenta como Tia Orquídea e cria um carinho com essa criança. Esse conto vai trazer temas de solidão de uma mulher negra, de preconceito e de bullying. Bom, o conto vai começar falando pra gente da Insolina. Ela é magra e preta como o nome, ela é lavadeira. Algumas pessoas, poucas e bondosas, chamam ela de Dona Insolina, só que o conto vai falar pra gente que nem todas as pessoas estão no mesmo degrau de bondade humana. A maioria das pessoas tratava ela só como uma lavadeira, quando não de negra anônima. E algumas pessoas até iam além, até faziam bullying com ela, chamavam ela de pata-choca. A Insolina, ela só ensaiava um contra-ataque quando as pessoas vinham com um tom aberto de agressão pra ela. Só que ela logo reconhecia que era tolice ela competir com os moços bonitos. Então são as pessoas que acabam aí fazendo bullying com ela. Ela só continuava ali o trabalho dela santamente. Então entregava roupa limpa, trazia roupa suja, lavava e entregava. Ela continuava aí vivendo sem ligar para essas pessoas. Bom, a Insolina, ela já tinha lá os seus 50 anos e ela já começava a sentir o peso da idade. Então o conto vai descrever pra gente: fisgada na espinha, braço dormente, as pernas no final do dia pareciam que tinham corrido sem parar um mês inteiro. E a Insolina, ela só rezava pra ter saúde, pra ela não ir definhando aos poucos, né? Ela queria que quando ela morresse fosse de uma vez só, né? Que o coração dela desistisse num único choque. Que ela queria morrer dormindo, não devendo nada, sem ter comido uma migalha do que não tenha sido dela. Mas tinha mais uma coisa que ela pedia também: um pingo de respeito. Para ela, só o silêncio já bastava, né? Só ela não ser ridicularizada já era ótimo. As crianças e os jovens, eles eram inocentes no pecado de rir. Então o conto vai falar pra gente que as pessoas não nascem aí com maldade. Mas a Insolina queria o respeito das duas classes realmente dominantes: os sofredores, pobres que nem ela, e os ricos, que era pra quem ela trabalhava. E aí vai citar uma conversa que ela ouviu de duas sofredoras que nem ela. Uma falou que a Insolina vive importante porque trabalha pros ricos, então que ela meio que se acha aí mais que os outros. E a outra vai falar que ela é medonha, que ela assusta as crianças. Só que um dia a Insolina teve o prêmio dela. Um dia, o estudante Rogério recebeu ela falando: bom dia, Tia Orquídea. E aí, a Insolina, ela não entendeu aquilo, né? O Rogério, ele geralmente falava umas bobeiras ali, que não tinha uma vez que ela fosse lá sem escutar umas bobeiras dele. Tipo, teve uma vez que ele perguntou pra ela se ela ia sentir remorso quando encontrasse ele enforcado na corrente da descarga por negar o amor dele. E ela sempre ria, assim. Ela até riria mais se ela não ficasse tão feia rindo, porque ela não tinha dentes. E aí, o Rogério vai explicar pra ela que ele sonhou com ela segurando uma flor roxa, né, uma orquídea, e vai perguntar se ela aceita o nome, se ela aceita esse apelido, e ela vai falar que sim. E aí vai aparecer uma frase que é: o presente a entontava como vinho. Então, esse apelido vai trazer um pouco de dignidade para a Insolina. Bom, a Insolina, então, ela vai refletir que isso que é riqueza, que é delicadeza, que isso que é um sonho, e a partir daí ela vai ficar mais feliz, ela vai se sentir mais gente, vai se sentir mais vista, e ela vai ficar pensando como era aquela flor. Ela nunca tinha visto uma orquídea. Ela vai lembrar de algumas notícias falando que a flor era rara e cara.
E aí, o Rogério, estudante, ele vai espalhar pelo edifício o apelido e algumas pessoas até vão aderir. Só algumas velhas vão continuar chamando ela de Insolina e alguns diabinhos vão insistir em chamar ela de Pata-Choca. O resto vai aderir. Então, nesse momento, o mundo começa a se tornar mais amigo dela, vai começar a ficar mais colorido. Ela vai começar a sorrir mais, né? E aí vai ter até uma reflexão. Quem sabe um dia ela sorriria com dentes novos. E ela vai passar a amar o estudante como se ele fosse um salvador, como se ele fosse um filho. Só que no território dela, as crianças ainda faziam bullying, né? As velhas fofoqueiras ainda zombavam dela. E a Insolina estava certa de que aquelas pessoas ali, elas teriam que se converter à tolerância, teriam que chamar ela de tia Orquídea ou só de Orquídea. E aí ela vai contar que chamavam ela assim agora, em um território lá longe, e todo mundo vai rir da cara dela e ela vai chorar. Então a gente vai, como leitor, sentir que ela só quer ser respeitada, ela só quer ser tratada como gente. Então vai chegar uma família nova vai se mudar pro térreo e eles têm uma criança que é o Marco Aurélio. E essa criança, ela vai chamar de Tia Orquídea a Insolina. Então, a Insolina, ela vai começar a visitar várias vezes essa criança. Dá pra ver que ela vai criando um carinho ali por ele e ele também por ela, porque ele é um dos únicos ali no território que trata ela como gente. A criança sempre quer que a Insolina fique mais, que ela fique bastante, fica perguntando se ela vai voltar. E aí a preocupação dela em ver o Marco Aurélio, ela começa a ficar maior do que a pilha de roupa suja acumulada. Então ela começa a meio que deixar o trabalho de lado por causa disso. E aí, até as senhoras bondosas vão reagir, porque roupa faltava, ela entregava roupa trocada, roupa suja, roupa amassada, até o estudante, o Rogério, que deu o apelido pra ela, vai brigar com ela, chama ela de relaxada, ela vai então perdendo o trabalho. E nesse momento que o Rogério briga com ela, ela vai sofrer um pouco, porque ele tinha sido salvador pra ela, ele que inventou aquele apelido que trouxe mais dignidade pra ela. Só que pelo menos ela tinha o Marco Aurélio pra compensar. E aí vai aparecer até uma frase que é: ele a iluminava na falência, na pobreza, em rápido processo de asfixia. Bom, e aí ela vai começar a entrar em conflito com o próprio Marco Aurélio. Ela vai ficar uns 3 dias sem ver ele, e aí quando ela chegar pra ver ele, ele vai estar comendo, e ele vai ficar tão feliz que ele vai jogar a comida longe de alegria. Esse simples gesto vai deixar ela furiosa, vai estilhaçar o coração dela, e aí ela vai brigar com o Marco Aurélio, vai falar que não se joga comida fora, e aí o Marco Aurélio vai falar que no armário tem mais, e ela vai falar que tem gente que passa fome. O Marco Aurélio vai pedir pra ela contar uma história, ela vai começar a contar a história de um pobrezinho que mora no morro e de tanta fome, a mãe dá cachaça pra ele ficar tonto e dormir, e o Marco Aurélio não vai querer ouvir aquela história, vai falar que ele quer ouvir uma história de rei, e aí ela vai se irritar, vai achar aquela criança ali odienta, vai ficar com raiva do Marco Aurélio e vai embora. Bom, depois ela vai voltar lá outro dia, ela precisava ver o Marco Aurélio, quando ela chega ele tá com um pão, ela vai pegar esse pão e sair correndo, e aí vai falar que por bem da alma ela recuperou o juízo. No final do livro, ela vai morrer exatamente como ela queria, né? Num choque só, de forma rápida e sem definhar. Gente, tivemos problemas técnicos, o cenário mudou, eu mudei, tô aqui pré-formatura da minha irmã, mas eu vou terminar essa primeira parte, né, falando aí até o conto número 9. Então a gente vai pro próximo conto, que se chama No Tempo do Comício. Esse conto vai ter como personagem o Alexandre, ele é marido da Florinda e ele é envolvido na vida política. Vai ter a Florinda, que é a mulher do Alexandre, o Amadeu, que é um gordo e parceiro do Alexandre na política. Vai ter a mulher do Amadeu, que é a Marieta, e vai ter o Cafuringa, que é o parceiro do Alexandre na política, e ele é descrito como magro. Então, já dei uma adiantada sobre o que se trata o conto, mas ele vai trazer temas como política e também vai trazer relações amorosas complexas, que é uma coisa que esse livro trabalha bastante. Bom, então esse conto vai começar com o Alexandre, o Cafuringa e o Amadeu voltando da cidade, onde eles foram para um encontro partidário. Esses três, eles formam o tripé aí governante do diretório distrital.
O Alexandre vai chegar em casa super feliz, vai pegar uma garrafa de bebida, vai beber, dar uns goles e vai revelar pra Florinda, a mulher dele, que tá lá lavando a louça, a novidade, que o Amadeu vai ser o candidato. No primeiro momento, a Florinda nem vai ouvir o que ele tá falando, ela vai estar ali viajando, lavando louça, e aí ele vai repetir e ela vai se espantar. Nesse momento, ela vai chegar a quebrar o pires que ela tá lavando. E ela não vai conseguir acreditar, porque ela acha o Amadeu um nojento safado. E não acredita que ele vai ser vereador pela Trindade, que é um bairro aqui de Floripa, né? Não acredita que ele, um nojento, vai ser vereador por essa terra de gente honesta. Então ela vai desacreditar aí do Alexandre, vai falar tipo assim, ai, que é mentira e tal. E ele vai falar que foi ele mesmo que indicou o Amadeu pra ser o representante da Trindade. Bom, então o narrador, ele vai começar a contar da política meio que da visão da Florinda, né, da política, que ela acha que é um chiqueiro mesmo, que na hora que o marido dela falou que o Amadeu ia ser, ela não entendeu, né, nem como e nem por que ele escolheu o Amadeu. E aí isso intrigava ela. E ela pensa que o mundo tem de tudo, falsidade em cima de fingimento. E ela queria expressar a opinião dela, né, que é, parafraseando a Florinda, o Amadeu não é nem gente pra merecer voto de um cão. Só que ela vai desistir, porque ela tá tranquila, ela anda cuidando muito do bom senso dela, e ela acha que já tinha falado demais daquele assunto. E aí a Florinda vai pensar que não vale a pena ela mexer nessa casa de marimbondo que é o fanatismo. E não tinha ninguém para saber melhor do que ela como o marido dela, o Alexandre, ele fervia quando o assunto era política. Ele não sossegava em época de eleição, ele chegava a tirar dinheiro de casa para usar no contrabando de eleitores aí, né, na compra de voto. Ele fazia fiasco na rua, brigava, e uma vez ele chegou a ir para casa até espirrado de barro e sangue, porque ele entrou em uma briga com o adversário dele, o Francelício, e deixou o Francelício desmaiado na praça com a testa cortada. Então, política assim, ferve o sangue do Alexandre. Bom, então eles ali, né, voltando pra cena em que o Alexandre chegou em casa e tal, a Florinda vai perguntar se ele já almoçou, ele vai falar que sim, que ele almoçou com o pessoal do partido na cidade. E aí, nesse momento, ela vai ficar nauseada, porque era sempre aquilo de partido, que o marido dela parecia até comunista, que ele não falava em outra coisa que não fosse o partido dele, ou parecia até evangelista, que é só capítulo e versículo. Então ele era realmente fissurado aí pela política. E nessa parte até ela vai satirizar um pouco o jeito político de falar, dando voltas, né? Que eles não falam as coisas diretas, eles dão voltas e voltas. E aí vai contar um pouco mais sobre essa relação do Alexandre com a política. Então, que ele se mete em tudo, ele foi cabo eleitoreiro do Dr. Afonso para senador, ele foi também do rei da promessa Dr. Joaquim para deputado federal, do futriqueiro Nemésio para deputado estadual, e assim vai. Então, ele sempre tá metido no rolo e sempre com essas pessoas de caráter duvidoso. Esse tanto de correria e envolvimento com política, e por causa de berros nos palanques, ele ganhou o emprego de fiscal vadio, que é de presidente do diretório. Ele vai falar que não rendia nem uma bolacha. E aí agora isso era a gota d'água para Florinda, né? Vinha o pior de tudo, o Amadeu, né? Quem ali no bairro da Trindade, então fazendo mais uma vez referência ao lugar em que a história se passa, não sabia que ele era baixo, só defunto não sabia que como o Amadeu era uma pessoa ruim. Então, a Trindade citada como uma comunidade pequena onde todo mundo se conhece. E aí também aparece um questionamento que é: quem não sabia dos acertos do traidor Alexandre com a frescalhona Marieta? Então, aí dá a entender que o Alexandre, o marido da Florinda, ele trai ela com a Marieta, que é a mulher do Amadeu. Bom, o Alexandre então vai falar pra Florinda fazer uma janta boa que ele combinou com o Amadeu e o Cafuringa, deles irem lá pra eles combinarem campanha e saírem pra politicar. E aí a Florinda, depois disso, ela vai se deitar, ela vai começar a ficar reflexiva ali na vida dela, né? Ela vai lembrar do tempo de namoro dela com o Alexandre, de noivado, a beleza que ele era. Ele saía pra trabalhar, na época ele trabalhava numa verdureira e sempre voltava com um presente pra ela. Eles saíam juntos pra passear, eles se divertiam juntos, eles tinham uma relação mais próxima. Até que um dia convidaram ele pra colaborar em um comício,
E ele falava super bem, né? Por isso que convidaram ele. E ela vai morrer de orgulho nesse dia aí que ele faz o primeiro comício. Vai encher ele de beijo no final. Só que ali é quando começa a carreira dele na política. E hoje ela acha tudo isso uma palhaçada. Mas apesar disso, de ela desaprovar aí a carreira política, eles se entendiam, até que chegou o casal Amadeu e Marieta. E aí vai começar a contar pra gente o conto, que a Marieta, quando ela chegou, ela logo começou a chamar a atenção dos homens, né? Então dá a entender que ela traía Amadeu com vários, inclusive, e vai falar que inclusive o Alexandre também teve a vez dele. E vai aparecer uma frase que é exclusivo e há 6 meses, conforme a contagem das vizinhas espreitadeiras. Então dá a entender que essa traição, ela é frequente e recorrente. Quando a Florinda descobriu essa traição, em primeiro momento ela decidiu se matar, ela pensou em abandonar o Alexandre e se juntar com um outro homem, né? Só que ela foi ficando ali, foi falando cada vez menos, foi ficando cada vez mais azeda. Então ela foi ficando ali por falta de ocasião, por falta de oportunidade de ela ir embora. E o Alexandre, ele se fazia de desentendido e perguntava ainda pra ela o que ela tinha, o que ele tinha feito pra deixar ela assim distante, azeda, magoada. A Florinda morria de vontade de pedir explicação, né? Só que ela nunca fazia, porque ela não ia ficar ali se rastejando com queixas. E o Alexandre, ele se questionava se ela sabia, né? Se estava tão na cara assim. Só que pra ele não podia ser. E aí tem até uma frase que é: uma mulherzinha tão xoxa não iria desconfiar de manobras tão discretas. E ele continuava traindo ela, continuava vendo a Marieta. Bom, vai chegar o jantar e a Florinda vai ficar o tempo inteiro ali olhando para Amadeu e se perguntando se ele não sabe de como a mulher dele trai ele. Ela vai pensar que ele não podia saber porque ele é tão tolo e que se ele soubesse e aceitasse essas traições, ela pensa que como um cara que não botava nem lei na própria mulher ia sonhar em ser um legislador da Trindade, né? E daí ela vai pra cozinha e ela vai ter um momento reflexivo ali, ela vai entender tudo, ela vai ter um estalo, assim. Ela vai pensar que o Amadeu estar ali foi coisa da Marieta, que foi ela que pediu pro Alexandre colocar o Amadeu de candidato, deixando o Alexandre mesmo de concorrer aí a candidato a vereador. Tudo isso pra Marieta ficar em destaque, pra ela desfilar depois como esposa do vereador. Então ela vai achar que tudo isso é a armação da própria Marieta. Bom, a Florinda vai ficar então lá na cozinha ouvindo eles conversarem, né, enquanto eles estão na mesa comendo, e no tempo inteiro ela vai ficar com vontade de revirar toda a mesa e mandar eles tudo pro inferno. Eles vão pedir um cafezinho, ela vai levar, e nessa hora eles vão falar pra ela: e a dona Florinda vai ajudar nós? Olha que a senhora e a Marieta bem que podiam dar aquela mão. Nesse momento ela vai morrer de raiva e o Alexandre vai perceber que ela fica com raiva e ele vai até se questionar mais uma vez se ela sabe de algo aí da traição. E aí ele vai desconversar, falando que política é coisa de homem, e eles vão continuar ali combinando as coisas da campanha e vão marcar o comício pro sábado. Bom, vai chegar o dia do comício, vai estar todo mundo lá, até os do contra, né, que eles falam que é a oposição, que vai ter como chefe o tal do João Claudino. Então eles vão começar a falar, primeiro o Cafuringa, né, vai começar falando só bobagem, ele vai falar, depois o Alexandre vai falar e todo mundo vai parar pra ouvir o que ele fala, né, porque ele é muito bom com as palavras e tal, e aí ele vai falar o nome do Amadeu, que tá todo se exibindo ali no palanque, e aí a Florinda vai se rebelar. Chega de sanidade, ela vai dar um grito e todo mundo vai prestar atenção nela. A Florinda vai começar a falar pro Amadeu descer dali, vai chamar ele de bobalhão, vai falar pra ele ir cuidar da mulher dele, vai chamar ele de palhaço, vai falar pra ele cuidar do Alexandre burro velho. E nessa hora que ela vai estar ali, se rebelando contra o Amadeu, o João Claudino, que é da oposição, vai olhar e vai ficar: opa, ganhei um voto, né? Já vai computar o voto dela aí como voto pra ele, porque claramente ela não vai votar no Amadeu. Bom, então o Alexandre, ele vai voltar a falar, né, porque o povo, depois dessa situação toda, ele precisa de uma explicação, e pro Alexandre é o povo que vale, e aí vai falar que o povo precisa saber que a agora ex-mulher
do Alexandre não era bem certo, que ela tava braba porque ele não era o pretendente a vereador, como se não fosse louvável lutar pela eleição de outro homem de bem. Então o Alexandre, ele é todo charlatão aí, inclusive vai desmoralizar a Florinda na frente de todo mundo, né, em prol da política. Ele vai falar também que eles precisam saber que a Marieta, ela é uma esposa prendada como poucas, que ela tem uma dedicação emocionante. Então ele vai explicar e o povo vai ouvir. Todo mundo ali sabe que o Amadeu é um porco e que a Marieta é uma vaca, só que comício é comício, partido é partido, e pro progresso da Trindade só um nome, né, só podia ser um nome pro progresso da Trindade, o nome do Amadeu. Então as pessoas, mesmo conhecendo aquelas pessoas, mesmo sabendo como elas eram, elas ainda assim votariam nele. E aí o conto vai terminar com o Alexandre falando que vai passar a palavra pro Amadeu. Bom, a gente vai então pro próximo conto, que se chama Tremor de Pedra. Esse conto vai ter como personagens o Seu Jesus, que é um aposentado contador aí de história. Ele vai ser marido da Dona Alicia e vai trair ela com a Dona Engarda. Vai ter a Dona Alicia, que é a mulher do Seu Jesus. Ela arranja um emprego como arrumadeira em um hotel. E vai ter a Dona Engarda, que é uma alemoa, que vai aí ficar com o Seu Jesus, e ela tem um filho doente. Esse conto, ele vai trazer como temática uma comunidade pequena, né, uma vizinhança pequena, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo se mete na vida do outro, e mais uma vez vai trazer relações complexas aí com casamento e traição. Bom, então o conto vai começar ambientando pra gente a relação de uma vizinhança fofoqueira e cheia de segredos. Vai falar que de cada 100 vizinhos, 90 gostam mesmo de cortar miudinho pelas sombras, que eles são carniceiros mesmo, que eles não têm pena nenhuma da quietude alheia, que eles têm a língua super afiada, fazem fofoca mesmo. 9 desses vizinhos falam alto e claro que são rixentes, então são aí da briga, né, do ranço. E o último, ele só não cochicha e nem sai falando aí pelos 4 ventos das fofocas, porque ele é mudo ou é preguiçoso. E o que os outros, as pessoas que são faladas e citadas na fofoca, podem fazer é dar de ombros. Então, quem tá sendo falado só tem isso a fazer, não tem muito aí o que fazer para os vizinhos pararem de falar, porque essa vizinhança é assim. Bom, então o conto vai apresentar pra gente o Seu Jesus. Ele não chega a ser velho, ele tem os seus 50 e poucos anos. Vai falar que ele é feioso, tem os cabelos duros pretos, olhar filme fisguento. E o Seu Jesus, ele vive reclamando de cansaço no corpo. Ainda mais quando a mulher dele tá por perto. E falam que isso ele faz mais por mãe, assim. O Seu Jesus é daqueles velhos, assim, contador de história, bem mentiroso. E ele, assim, ele mesmo, enquanto tá contando as histórias, ele acaba se desmentindo sobre os heroísmos e resistências aí que ele inventa. Bom, e aí o conto vai começar a contar que ele já teve muitos empregos. E aí, quando começar a contar pra gente, ele vai fazer esse aumento nas histórias bem característicos desses velhos conversadores, assim. Então vai falar que ele foi pescador em alto mar dos 8 aos 18 anos, até que ele viu o pai dele sumir nas profundezas do mar, em um ventarel, que ele foi verdureiro na Trindade e plantou melancias que chegavam a 20 quilos, que ele foi rachador de lenha no Estreito e rachava 500 achas por dia. Então tudo assim exacerbado, bem característico desses velhos, assim, conversador mentiroso. E aí vai falar vários empregos vai estar, porque ele teve muito emprego mesmo, até que um dia ele se aposentou como vigia no comércio da cidade. Bom, quando ele trabalhava, o tempo livre dele, ele preenchia com histórias de lobisomens e bruxedos, né? Então ele já gostava muito de contar história. E depois, com o passatempo, ele começa a praticar poesia. Então escreve poesia sobre a maldição do linguado, um padre que virou mula sem cabeça por maldição divina, o naufrágio de um navio, um homem que teve filho com a própria filha e ficou louco. E ele também exerceu uma medicina difícil, que é a medicina das benzeduras, né? Ele benzeu zipelões, cobreiros, verrugas, carne quebrada, nervo torto. Então as pessoas procuravam ele a qualquer hora. Bom, e aí vai falar que com a aposentadoria ele mudou. Ele começou a ficar só em casa, atirado, ele se dedicava horas e horas lendo revista.
E por causa desse descanso dele aí, depois de trabalhar um monte, ter um monte de passatempo, começa o falatório ali naquela comunidade, naquela sociedade, que ele não faz nada, que ele não levanta o rabo nem pra picar um pau de lenha. E aí vão começar a falar que, de certo, a mulher dele desabafa um monte com as amigas. Então as pessoas vão começar a falar sobre isso. E aí o conto vai apresentar pra gente um pouco mais a Dona Alicia, que é a mulher dele. Bom, vai falar então que a Dona Felícia ela já tinha uma feição natural de vítima, que ela era uma mulher sem a graça de nenhum filho, então ela não tinha nenhuma criança. Quando ela arruma um emprego como arrumadeira em um hotel, vai piorar a fofoca, o burburinho vai piorar um monte, vou começar a falar que ela é uma pobrezinha, que ela vive sempre na mesma quantia do aposento. Aquilo foi um soco na alma das pessoas. O Seu Jesus, por outro lado, nem falou nada. Ele, no dia que ele ia lá buscar o dinheiro da aposentadoria, na volta ele já passava na banca e já voltava cheio de revista, aparecia em casa cheio de novidade. Então, ele aí já gastava todo o dinheiro dele nas revistas. O Seu Jesus queria descansar, só que o povo ali da comunidade censurava, achava que nenhum homem devia deixar a mulher se consumir na relação. Bom, a relação deles então vai continuar assim, o Seu Jesus meio imprestável ali, achando coisas aleatórias pra fazer, inclusive ele vai achar um canarinho pra cuidar, e a Dona Alicia, por outro lado, vai estar sempre com pressa, e os dois vão mal se falar quando eles estão juntos, então vai criar aí um distanciamento entre o casal. E o povo vai falar, o povo vai continuar na fofoca, eles vão se doer sem parar, porque a Dona Alicia, ela era muito benquista ali naquela comunidade. Só que até aí tudo bem, né? As coisas vão piorar. Um dia o Seu Jesus vai estar ali sentado lendo a revista dele na frente de casa e vai chegar uma lemoa, a Dona Engarda. A Dona Engarda, ela é viúva e mãe de um filho, homem já grande, e ela vai chegar perguntando se a Dona Alicia tá em casa e tal. Nessa hora, o Seu Jesus já vai sentir que é golpe, porque a Dona Engarda, ela sabe que a Alicia trabalha aí no hotel e que ela não estaria ali naquele momento. Então vai ter um momento ali meio de tentação do Seu Jesus olhando pra Dona Engarda e ele vai perguntar se ela quer sentar pra descansar, sendo que ela não tem nem do que descansar, porque ela vive de aposentadoria assim como o Seu Jesus. Só que a Dona Engarda vai sentar ali e ele vai perguntar se ela quer ler, ela vai falar que sim, vai pegar a revista dele e depois ainda ela vai pedir água e o Seu Jesus vai convidar ela para entrar na casa para tomar água. A partir daí, então, eles vão começar a se encontrar com frequência. Todo dia, quando a Dona Alicia sai e a Dona Engarda chega, eles batem papo, o Seu Jesus conta aí as histórias deles, as mentiras dele. A Dona Engarda mal fala da vida dela, a única coisa que ela fala é do filho dela, que é doente. Ela vai até ajudar a limpar a gaiola do canarinho. Então, a gente vai começar a ver essa relação deles aí, começando a crescer, né? Essa frequência de encontros, essa traição com a Dona Alicia. Bom, e ninguém da comunidade vai ter coragem de avisar a Dona Alicia, só que um dia essa bomba estourou. Um dia a Dona Engarda encontrou o filho dela morto, enforcado dentro de casa e mandou chamar primeiro o Seu Jesus, só que ele é chamado e não vai. Mas quando a Alicia chega em casa, as amigas dela já comunicaram ela que o filho da Dona Engarda foi encontrado morto e que a primeira pessoa aí que ela mandou chamar foi o Seu Jesus. E aí a Dona Alicia vai ficar arrasada, ela vai chorar, ela vai chegar em casa, arrumar as coisas e ir embora. O Seu Jesus vai atrás dela, só que ela não vai nem dar bola pra ele, ela vai entrar na casa do irmão dela, vai fechar a porta e não vai querer nem saber dele. E aí o conto vai terminar com o Seu Jesus ali fora da casa, sem conseguir falar com a Dona Alicia. Ele vai sentar numa pedra e ali sozinho ele vai sentir até a pedra tremer, que daí é uma referência ao nome, né, do conto. A gente vai então pro próximo conto, que se chama Olindona. Nesse conto a gente vai ter a Olindona, que é a nossa personagem principal. Ela é uma mulher que todo mundo quer, os homens fazem sacrifício por ela. Vai ter o Mingotinho 3x4, que é um baixinho pescador que ele quer a Olindona e ele vai duelar com o Jó Bagualão. E o Jó Bagualão vai ser um parrudão marinheiro que também quer a Olindona e vai duelar com o Mingotinho 3x4. Bom, esse conto vai trazer a temática de uma mulher diferenciada, super diferente para aquela época. Era uma mulher que ela colocava os homens à prova, né? Que ela
via até onde que eles iam pra ficar com ela, né? Então ela fazia os homens aí se sacrificarem pra poder ter um momento com ela. E ela também é uma mulher que ela fica aí com quem ela quiser, sem se preocupar com o que a sociedade vai pensar. O conto vai começar falando pra gente algumas histórias de homens que tiveram que se provar aí pra Olindona. Então vai falar do estudante Nicanor, que vasculhou dos ingleses, que é no norte da ilha, até naufragados no sul da ilha, pra comparecer com a caveira requisitada, do vereador Lírio Noronha, que foi intimado a tosar a cabeleira. Então, no início, quando a Olindona ela começa aí a chamar a atenção, muitos homens se julgam à altura dela, né? Então tem muitos desafios. E uns até imaginaram conseguir o lado bom dela, que eu acho que é uma referência à relação sexual, sem os mandados. Alguns até imaginaram que não iam precisar se provar aí pra conseguir alguma coisa dela. Só que a Olindona, ela queria homem que se provasse. E aí tem até uma frase que é: homem pretendente tinha de vir homem provado, sem mácula nem leve do começo ao fim. Então, se mostrasse no começo já um sinal de medo, ela já dava um fora, né? Se tava com medinho aí de se provar, já nem servia pra ela. Com o passar do tempo, os homens eles vão começar a ficar felizes só de participar dessa prova aí que a Olindona faz para ficarem com ela. Porque alguns homens, eles já eram dispensados logo no início por causa do físico. Então, os feios, mutilados, fedorentos, ela já descartava, nem participava da prova aí. E quem passasse nessa prova ganhava uma noite com ela. Só que era só uma noite. A Olindona, ela não repetia figurinha. Bom, então o conto vai começar a falar mais da Olindona pra gente, né? Vai falar que ela era mais agradável e aí vai descrever ela como negra de cabelos, castanhuda de olhares, bem construída e mantida e dançarina no andar caseiro e festivo. E vai falar que, além disso, ela exercia como ninguém as práticas do ofício fêmeo e não cobrava nem dos ricos e nem dos pobres. Então, uma referência aí como se fosse a prostituição. A Olindona, ela vivia de rendas, o pai dela tinha dinheiro, né? E a avó dela deixou uma boa herança quando morreu. O que a Olindona gostava mesmo era da adrenalina. Ela gostava das correrias que aqueles homens faziam por ela, do suor que eles davam pra ficar com ela, da veneração, né, que eles tinham por ela. Então era disso que ela gostava. E aí, o conto ele vai citar uma coisa que eu achei interessante, que fala que o calor do sangue dela era espanhol carijó, que era uma reminiscência da invasão antiga. Teve uma invasão na ilha de Santa Catarina em 1777 pela Espanha, lá na época do Brasil Colônia. Eu vou botar um link aqui embaixo que fala disso. Eu não tenho certeza, né, se a referência é realmente disso, mas pode ser uma referência e a UFSC pode trabalhar em cima disso. Então, eu vou colocar aqui pra vocês o link. Mas a própria Olindona falava que a quentura dela não era daqui, era assim, de outro mundo. E aí, ficar com a Olindona passou a ser uma conquista naquela comunidade, né? Era uma prova mesmo. Os homens falavam pros outros assim: eu sou homem, pode perguntar pra Olindona. Então aquilo era como conquistar um diploma. Só que aí o conto vai falar pra gente que hoje em dia as coisas elas estão mais sossegadas e que as coisas mudaram depois que teve um torneio entre o Mingotinho 3x4 e o Jó Bagualão, depois que eles fizeram um torneio aí pela Olindona. Bom, então o conto vai começar a contar pra gente como eles conheceram a Olindona, né? O Mingotinho conheceu ela enquanto ela tomava sol na parte de trás da casa e ele ficou super impressionado na hora, ele nem ligou de ele ser super baixinho e ela um mulherão. Ele já tinha ouvido falar nela, mas era a primeira vez que ele conhecia ela, assim, ao vivo e às cores. E ele vai estar ali deslumbrado e vai chegar um monstro de um fulano, que vai ser o Jó Bagualão. E ele já vai chegar dando na lata as intenções, né? Já vai falar assim: minha mãe, preciso disso, né? Tipo assim, minha nossa e tal. Já vai secar ali ela. O Mingotinho já vai ver ele como um grave inimigo, né? O Jó Bagualão ali com sobrancelha grande, boca beiçosa e braços que pareciam de ferro. E aí o Mingotinho vai se sentir até meio desanimado, porque ele era pequeno e mirradinho. Bom, o Jó vai falar então que ele vai lá falar com ela e o Mingotinho vai ficar pensando ali por um tempo, né? O Mingotinho, ele era pescador e um nadador completo, então ele vai pensar:
se for pra ela, né, mandar aí uma coisa pra fazer, né, a prova, que ela mande ele ir no fundo das águas buscar um cação, um mergulho do último ferro da ponte, né, porque ele tem aí potencial pra passar por essa prova, então ele vai decidir ir também. Bom, então os dois vão bater ali na porta da Olindona e ela vai abrir pra eles. O Jó já vai chegar falando, né, boas, espanhola amada, só que o Mingotinho, nesse momento, ele não vai ficar pra trás, ele já vai falar, boa tarde também, coisa mais linda da minha vida. E aí o Jó, nesse momento, vai tirar com a cara do Mingotinho, né, vai falar que ele é pequenininho, vai perguntar se ele não se enxerga, e a Olindona vai, tipo, brigar com ele, falar pra ele parar de zoar o Mingotinho, e aí ali na porta eles vão se apresentar pra ela, falar de onde eles são, o que eles fazem, vão falar que estão ali pra servir ela, e a Olindona vai mandar eles entrarem. Quando eles entrarem, a Olindona vai falar que eles vão ter que medir forças e que só o mais forte vai ter recompensa. E aí, nesse momento, o Bagualão já vai se achar, né? Já vai tirar vantagem, porque, pô, ele é um braço de ferro, gigantão, parrudão, e o Mingotinho é um mirradinho, né? Então, óbvio que ele vai ganhar. Só que a disputa não vai ser luta, vai ser natação. Eles vão ter que nadar. E aí, a disputa vai ser o primeiro que chegar 7 vezes seguidas na ilhota, ali perto da casa dela, uma vez por dia no horário das 5 da manhã, vai ganhar. O Bagualão, ele nunca tinha nadado uma distância igual àquela, e ele vai começar a pensar nas dificuldades daquilo e tal, só que ele vai decidir ir, porque ele ia morrer de vergonha se apontassem ele como um covarde. E aí vai começar as provas, eles vão nadar, vai ter até plateia pra ver aquele duelo e tal. O Mingotinho vai ganhar as 6 primeiras provas, e aí na última, o Bagualão vai estar super abatido, né, que ele vai perder. E o conto vai falar que de abatido para maldoso foi um pulo. E na última aí disputa, né, na última natação, ele vai mergulhar, vai pegar o Mingotinho pelo pescoço, vai apertar e vai matar ele. Depois disso ele vai subir num barco e se mandar. E a Olindona, ela vai entrar na casa dela e vai chorar. Então vai ter um fim trágico aí, essa disputa. E o conto vai terminar falando que depois de muito procurar, o Bagualão é preso. Então, o que era uma tradição na comunidade, né, disputar aí pela Olindona, para de acontecer por causa dessa disputa trágica. Bom, a gente vai então pro último conto desse vídeo, dessa primeira parte, né? Depois eu vou lançar a segunda parte com os outros contos, que é o conto número 9, que chama Perturbação do Rapaz das Louças. Esse conto vai ter como personagem o Horácio, que é um jovem que ele fica sem pai e mãe cedo e ele é adotado pelo tio dele. Vai ter o tio, que ele é dono de uma loja de louçaria que tem de tudo, né? Ele adora o Horácio. Ele é casado com a dona Paulina e pai da Adelaide. Vai ter a dona Paulina, que é aí a mulher do tio, ela não se mete nos negócios da loja. Vai ter a Adelaide, que é filha do tio, e ela também não se mete nas coisas da loja. E vai ter o Adriano, que é vizinho deles, e ele vai aparecer em certo momento do conto querendo casar com a Adelaide. Esse conto, ele vai trazer relações complexas de família que giram em torno de heranças e negócios. Então, o conto vai começar descrevendo a loja de louças, né, que é muito completa, vai falar tudo que tem lá, moringa, bule, caçarola, panela, que tem de todos os tamanhos e cores, e vai falar que o gerente dessa loja de louças é o Horácio, e ele tem só 17 anos, então ele é super novinho, e ele é gerente desde os 14 anos. Então, o conto vai começar a entrar na história do Horácio. Vai falar que ele foi abandonado pelo pai, que o pai saiu pra beber e nunca mais voltou. Depois disso, a mãe dele morreu e ele acabou ficando sozinho e o tio adotou ele. O tio que era o dono dessa loja de louças e foi ele que ensinou pro menino todos os segredos, todos os macetes ali dos negócios. Bom, um dia o tio morreu e antes de morrer ele fala, né, pra deixar a loja aos cuidados do Horácio, e aí ali, em uma despedida trágica, o Horácio vai prometer pro tio que vai cuidar da loja. E aí, depois da morte do tio, como a filha e a mulher do tio, elas não sabem de nada, de negócios, o Horácio realmente vai ficar aí cuidando da loja. Nesse momento, o Horácio, ele vai ficar em um misto de sensações, porque ele vai estar triste ali, abatido pelo tio que
morreu, né? O tio que acolheu ele, que cuidou dele depois dele ter ficado sem família. Só que ele vai ficar feliz em ter a oportunidade aí de assumir a loja. E a casa vai ficar em luto por 4 dias, então vai ser uma dor, um sofrimento, eles mal vão sair de casa. E aí, quando eles puderem sair de casa, o Horácio vai até a loja super leve. Quando chega lá, ele já vai começar a organizar as coisas, vai começar a deixar padronizado algumas coisas que antes, na gestão do tio, eram uma bagunça. O Horácio, ele era bom no que ele fazia. Mesmo que no começo ele tenha tido alguns erros, né? Ele aprendeu e melhorou com esses erros. Então o negócio vai começar a crescer, vai começar a entrar bastante dinheiro e a tia Paulina e a Adelaide, né, que é a prima, eles vão começar a viver bem confortável e elas vão tratar bem o Horácio, porque é ele que provém o sustento delas. Bom, o Horácio, ele até dava umas olhadas aí pra prima, mas ficava por isso mesmo. E ele não sabia de mulheres, o negócio dele era mesmo o trabalho. E a loja vai crescendo e crescendo mais e mais. E aí, o conto vai falar pra gente que quando era pequeno, ele e a Adelaide, eles brincavam muito e que um dia eles foram pegos fazendo coisas debaixo da casa, que não era nada demais, essas coisas era só curiosidade ali. A tia vai ficar horrorizada, vai fazer eles jurarem que nunca mais iam fazer aquilo, né? E eles com medo juraram. Então, o Horácio acabou crescendo aí no meio das louças e a Adelaide acabou crescendo bonita e esquisita. Bom, um dia o Horácio vai estar lá na loja e vai aparecer uma moça bonita, que é a Elizabeth da Serra. Ele vai ficar encantado com aquela mulher, ele não vai nem cobrar o que ela leva e ainda vai dar brinde pra ela, né? E essa mulher vai prometer voltar. E esse encontro vai despertar desejo nele. E aí ele vai se sentir rico pelas coisas que ele acumulou, mas ele vai se sentir pobre por ele viver ali no meio daquelas louças, daqueles pinicos, enquanto tem mulheres bonitas que nem ela andando aí pelo mundo. Esse momento, então, vai mostrar aí a solidão que ele sente, né, por viver em meio ao trabalho. Enquanto ele estiver ali frustrado, vai chegar o Adriano, que também é um morador da agronômica, ele é filho de um bicheiro. E aí o Adriano vai chegar falando que vai casar com a Adelaide, né, a prima do Horácio, e que só ela e o Horácio sabem. Vai contar pro Horácio que outro dia na praia, ele, o Adriano e a Adelaide tiveram relação sexual. E aí o Adriano prometeu que ia casar com ela. E então hoje ele ia até a casa deles pedir a mão da Adelaide pra dona Paulina. E ele ainda vai falar pro Horácio que ele vai ficar com a loja, vai perguntar assim: ai, Horácio, daí tu me ajuda a cuidar aqui da loja e tal. O Horácio vai ficar indignado, porque além do cara estar de olho na prima dele, ele tava de olho nas louças dele, no negócio dele. Ele vai ficar tão indignado que ele vai fechar mais cedo e vai seguir pra casa pra resolver isso. Quando ele chegar lá, as duas vão até estranhar ele ter chegado em casa tão cedo. E aí ele vai logo chegar pedindo a mão da Adelaide pra tia. Vai falar que quer casar com ela e quer casar logo. E enquanto ele pede, ele nem olha pra Adelaide. Ele tá fazendo isso só pra manter o negócio dele. E aí a tia vai falar que não, vai falar que primo não pode se casar, que é o mesmo sangue e tal. E ele vai reforçar o pedido, ele vai implorar pelo amor do tio e dos negócios. E a tia vai bater o pé, vai gritar não e não. Então ele vai sair correndo de lá, vai sair com raiva, vai até a loja e vai quebrar tudo. E aí o conto vai finalizar com uma frase que é: e por onde andará, tal como o pai Andejo? Andejo é andarilho. Então é uma referência aí ao futuro dele, né? O que ele vai fazer, já que ele não tem mais nem família e nem negócios. Gente, essa foi a primeira parte do livro. Esse livro, de todos que caíram aí, eu achei ele mais trabalhoso de ler, de interpretar e tal. A segunda parte tá em andamento, vai sair antes da prova, fiquem tranquilos. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra tu receber notificação quando sair a segunda parte. Me segue lá no Instagram também, que eu tô postando direto ali o que eu tô fazendo e tal. E também pra tu me acompanhar depois dessa saga aí de vídeos do vestibular. Eu desejo uma boa prova e um beijo.